Olá, eu sou Ana Rosseto e eu vou contar para você uma história que eu fiz para a Casa do Contador de Histórias, que foi aonde a contadora de histórias em mim nasceu. Essa história, esse conto foi feito dentro da metodologia da contoterapia e é uma honra para mim poder compartilhar ela com você. E como é para a Casa do Contador de Histórias, eu vou honrar os costumes e usar o meu chapéu de 3 pontas de contador. Vamos lá? O nome desse conto chama-se O Templo da Roda de Madeira. Há muito tempo atrás, num lugar distante daqui, existia um templo que era visitado logo quando os primeiros raios de lua banhavam a terra, por todas as pessoas do reino que buscavam alívio para os males da alma e do corpo. No centro deste templo existia uma roda de madeira de teixo que deveria ser girada por aquele que procurasse resposta para a sua pergunta. E assim que a roda parasse de girar, a resposta era transmitida enigmaticamente para a pessoa. Em troca, ela deixava algo de valor que fosse útil para o templo. Algumas vezes a compreensão da resposta recebida acontecia de forma clara e rápida. Em outras vezes, a compreensão chegava depois de algum tempo. Nenhuma resposta recebida da roda de madeira do templo era vã. Cedo ou tarde, as pessoas compreendiam o que precisavam compreender. Assim, as suas vidas voltavam para o equilíbrio sagrado que deveriam ter. Acontece que, na noite em que a lua sumiu do céu, sabe-se lá o que havia acontecido entre os deuses? A roda de madeira parou de girar. Ela, que antes girava, trazendo o som da resposta no ar, agora estava parada, trazendo silêncio da pergunta sem cessar. A fila do lado de fora do templo aumentava. E mesmo que questionamentos fossem feitos, a roda, sem girar, já não os deixava satisfeitos. Então, a notícia de que a roda do templo não girava chegou aos 4 cantos daquela terra. E assim como o círculo havia ficado imóvel, logo a vida das pessoas também começou a parar. Todos estavam receosos e assustados, não querendo sair de casa, com medo de um futuro onde não sabiam quem ou o que mais poderiam lhes ajudar. Anos se passaram sem que ninguém descobrisse o que havia acontecido com a roda do templo. Sem exercer o seu propósito de dar e receber, o templo passou a ficar cada vez menos frequentado, até que somente aquelas pouquíssimas pessoas que ainda conseguiam encontrar o movimento do círculo dentro de si, muito embora não pudessem ver o movimento fora de si, é que permaneciam visitando o templo. Sibila, uma das poucas pessoas que ainda visitavam o templo, intuía que precisava buscar as respostas em outro lugar. Como devota da deusa Vila, decidiu invocar a deusa na floresta, com todo o respeito e humildade que possuía no coração. Ela sabia que, desse modo, a deusa poderia conceder saúde, riqueza e abundância, mas ela sabia também que, em caso de desrespeito, a deusa
faria o ofensor dançar até a morte. Decidida, Sibila se colocou e mandou a sua intenção para a deusa, que lhe respondeu com uma imagem da roda do templo girando, 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 como se nunca tivesse parado um dia sequer de girar. Mas o mais curioso é que na imagem a roda girava ao amanhecer. Ela entendeu que era uma mudança de ciclo e que isso iria requerer também uma mudança no período de visitação do templo. Incerta sobre se realmente havia compreendido com clareza a resposta da deusa, Sibila resolveu ter fé e compartilhar a sua visão com aquelas pessoas que ainda permaneciam no templo. Muito embora já tivessem ouvido falar da deusa Vila, não eram devotos dela e só tinham a palavra de Sibila como garantia. Alguns, ao quebrados pelos tempos difíceis que passaram, foram embora. E os outros que acreditaram em Sibila ficaram. Esses poucos começaram a espalhar a notícia de que a roda do templo continuava girando, mas que agora eles precisariam chegar antes do amanhecer. E assim, as pessoas aos poucos começaram a aparecer com suas perguntas em busca de respostas que sanassem os males do corpo e da alma. E para surpresa de todos, a roda passou a girar e a girar novamente, respondendo enigmaticamente aquilo que precisava ser mudado na vida de cada um que lá apareceu. O templo novamente passou a ser frequentado. Os ciclos novamente mudaram, ora lunares, ora solares, ora se pondo, ora nascendo. E o templo permaneceu sempre disponível para curar os males da alma e do corpo, de quem estava disposto a se adaptar para encontrar a orientação que nascia da expansão. Essa história é real, entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra.